Você sabia que apenas 7% da sua comunicação é o que vai contar quando você falar alguma palavra? É isso mesmo. Se você disser qualquer abobrinha, dependendo do que você fala, você será uma pessoa muito persuasiva. Então, tem um estudo do Abraham, é um psicólogo que ele verificou que dependendo da maneira que você fala, pode influenciar muito o que você vai influenciar na pessoa. Então, por exemplo, aqui ele separou. O tom de voz conta 38% do que você fala. Então, se você falar uma voz mais baixinha, sem muita empolgação, provavelmente você não irá convencer a outra pessoa. Pode ser um cliente, pode ser um amigo, pode ser sua esposa, seu marido, pode ser seu namorado, namorada. Da maneira que você fala, isso irá contar demais. É isso mesmo. E a linguagem corporal, por mais incrível que pareça, que é a verdade, conta 55% da sua comunicação. Então, as palavras realmente contam apenas 7% do que você irá comunicar. E a venda nada mais é do que uma boa comunicação. Você precisa se comunicar, expressar, explicar para o cliente todo o processo que tem que fazer. Se você vende um produto, se você vende um serviço, se você está vendendo até você mesmo. Porque, por exemplo, numa entrevista de emprego, se você chega lá assim, ó, oi, tudo bem? Sim, Leandro. É, sim, sim, eu sou bom, eu sou bom. Meu, esquece. Esquece, o cara não vai te contratar. Agora, se você chega lá com uma pessoa enche aqui, ereta, queixo erguido, você passa o quê? Confiança. Quando, até no reino animal, você percebe que quando uma, um animal vai brigar com outro, o que, que ele faz? Geralmente ele cresce, infla, né? Ele demonstra alguma posição de poder. Aquela posição assim, ó, do Superman, que ele fica assim, é nada mais que uma demonstração de poder, porque você cresce, você abrange o espaço, então você pega mais. Opa, a luzinha aqui. Você pega mais o espaço, então, onde você consegue mostrar o seu poder. Então, o que que você tem que fazer? Quando você for se comunicar, seja contundente, fale firme com a voz forte, olhe nos olhos da pessoa. Então, vou te passar algumas dicas aqui para você fazer uma comunicação que seja uma comunicação muito boa e efetiva, principalmente quando você está negociando. Então, não vem com esse papinho de falar assim, não, porque agora é venda online e ninguém vê ninguém. Meu, as maiores transações aonde acontece hoje, ainda no século 21, estamos em 2023. No tete a tete, telefone, ó, olho no olho, é onde ainda o maior percentual acontece de transações no mundo. Então, isso aí não tem como fugir. Até porque a pessoa, quando envolve muito dinheiro, ela vai querer, vai viajar o mundo inteiro para conversar com a outra, para falar assim: eu eu confio em você. Por que você acha que um presidente de um país vai até o outro agora que a gente está mudou de governo? Um presidente de um país vem até o outro, vai até o outro país para conversar 30 minutos para apertar a mão e falar assim, olha, então temos um acordo. Por que que não fez por telefone? Não, porque ele quer ver no olho do olho e falar assim, ó, esse cara aí tá tá passando aí que uma confiança para mim e eu vou confiar nele. Então, ó, algumas coisas que você tem que fazer para melhorar a sua técnica de rapport. Linguagem corporal, né? Postura, expressão, por exemplo, ele apoia um queixo na mão, assim, né? A pessoa está conversando com você. Aí a pessoa tá assim, não, legal, aí o que que você faz? Você tem que fazer uma técnica que chama a técnica de espelhagem. Você vai espelhar
algumas coisas que a pessoa faz. Por exemplo, se a pessoa geralmente sempre coça a mão assim, a nuca e tal, você encosta também, às vezes tal, mas não assim, a pessoa fez, você já. Esse é um mímico. A pessoa fez, tá, não sei o que. Não, é sutil. Por quê? Se a pessoa perceber que você está tentando fazer com que seja algo artificial, isso aí, em vez de sair bem, vai sair negativo para você. Então, vai lascar contigo com a sua negociação. Então, beleza. A pessoa tá lá. A pessoa conversa aqui, firme, tudo bem. Aquele aperto de mão. Opa! E aí, como você está? Tal. Beleza. Atenda o telefone. Alô? Atenda o telefone sempre com a voz animada. Por quê? Se a pessoa ela tá deprimida, já tá triste, às vezes não quer gastar com você, mas você vai resolver o problema dela. Olá, tudo bem? Aqui é o Leandro. O que eu posso te ajudar? Aí a pessoa o quê? Ela vai tentar já entrar numa sintonia com você. Então ela já vai ficar um pouco mais animada para conversar, para comunicar com você. Até uma vez esses dias um cliente entrou em contato com a gente que eu já percebi que aquele cara era um cara diferenciado pela comunicação dele. Eu falei assim, nossa, esse cara aqui ele passa harmonia aonde fala. Aí eu fui pesquisar, ele era um apresentador de TV de um canal. Então, para você ver como a comunicação dele é tão boa que até quando ele vai conversar com outras pessoas, você já percebe. Isso é muito importante nas suas negociações. Você tem que fazer. Então, faz aquela técnica de espelhamento. A pessoa coloca a mão no bolso, você põe a mão no bolso. A pessoa dá uma apoiadinha aqui, não necessariamente você vai fazer esse movimento quando a pessoa estiver fazendo. Pode ser que depois que ela tirou a mão do bolso, ela apoiou aqui, você apoia também. Por quê? Ela vai gostar, porque ela vai se sentir uma pessoa que parece com você. E as pessoas elas gostam de fazer negócios, gostam de conviver com pessoas que são parecidas com elas. Por exemplo, olha o círculo de amizade que você tem hoje. O círculo de amizade que você mais tem contato, tirando seus familiares, né? São pessoas que parecem muito com você. Queira ou não, você pode ver. Elas parecem. A maioria das coisas, como elas pensam, como elas agem, são pessoas que parecem com você. Então, aquela regra que tem lá, diga quem tu andas, que eu digo quem tu és, é a maior verdade que existe. Porque você vai querer se relacionar com pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Por exemplo, um exemplo assim bem drástico, tá? Só para a gente é, exemplificar. Você é uma pessoa ativista que não não gosta de comer carne, que acha que é errado matar os animais, e você anda com uma pessoa que tem uma churrascaria, né? Ou que vai em churrascaria direto. Geralmente, o que vai acontecer? As suas ideias vão se confrontar com as ideias da outra pessoa. Então, você vai se afastando. É automático. Então, é um caso assim, por exemplo, você é uma pessoa que gosta de empreender, gosta de buscar novos conhecimentos, cursos, e aí tem outros amigos que, ah, cara, isso aí, meu, isso aí é balela, esse negócio de internet aí não vira, que esse negócio aí que você faz aí é só dar dinheiro pros outros e tal. Aí você vai começar a se afastar um pouco, por quê? Porque aquela pessoa, ela não está confrontando com as suas. Fugiu o nome aqui, peraí. Tá. Ai, ai. Bom, com as suas ideias, né? Não era essa palavra, mas vamos lá. Então, ela não tá seguindo com o que você pensa. Então, aos poucos você vai moldando os seus amigos conforme quem parece e pensa mais com você. Isso é fato. Você pode ver amigos que vão para curso superior, faz faculdade, eles geralmente às vezes começa a sair com aquele grupinho da faculdade, que o pessoal se sente familiarizado e começa a ter mais amigos mais parecidos com as suas mentalidades, né? Então é uma coisa, adote um tempero semelhante. Se a outra pessoa
for introvertida ou extrovertida, tímida ou exuberante. Eu fiz aqui umas anotaçõezinhas, né, pra gente seguir os tópicos. Então, aquele detalhe. Se a pessoa for uma pessoa que não gosta muito de conversa, de piadas, tal, você percebe que você fala, dá uma afastada, não, você tenta conversar com ela mais espontâneo, a pessoa é assim, então o que você tem que fazer? Respeitar. Conversa da maneira que ela se sinta mais confortável. Então pega, conversa suavemente, tá, ó, tudo bem, legal, vamos, mas assim, ó, a maneira que você fala é muito importante também, porque você tem que passar como se você. Como não, né? Você tem que ser prestativo. Então, você fala assim: olá, tudo bem? Então, vamos resolver isso aí, eu vou te ajudar. O que você precisa? Você precisa disso? Então, eu vou encontrar essas opções aqui que vai se encaixar melhor. E aí, conversa com a pessoa, né? Sempre a venda é o quê? Saber as perguntas certas. Pergunta para ela. Então, o que você está querendo? É dessa maneira, assim, assado, tal? Eu estou falando algo genérico porque tem diversas coisas, né? Tem serviço, tem produtos. Então, a pessoa fala, eu quero uma camiseta para aniversário. Ah, legal. A camiseta é para alguém que é mais descolado, ou uma pessoa que é mais casual? Como é? Ah, a pessoa eu vejo que ela não usa muita roupa estampada. Então vamos para vamos pegar algumas opções aqui para você, que são opções de camisetas básicas. E vai conversando. Dessa maneira, você não precisa ficar falando piadinha, tal, porque a pessoa ela já demonstra para você que não quer. Então, se você contou uma piada, alguma coisa, a pessoa já não tem um feedback, não conversa, então já é um sinal que ela é uma pessoa introvertida e não quer conversar. Outro ponto é que se a outra pessoa usar palavras simples e diretas, você também deve usar. Então, se a pessoa também falar uma linguagem técnica, você fala uma linguagem técnica. Dependendo do caso, você tem que explicar para ela como funciona algo. Talvez você tenha um serviço que tem uma parte técnica que a pessoa é leiga no assunto e quer comprar de você, porque alguém falou para ela que precisa comprar. Então, por exemplo, uma secretária de uma empresa precisa comprar algo para uma indústria. Aí ela não sabe, mas passaram as especificações para ela. Aí você vai conversar e falar assim, olha, então você precisa disso, 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 então o que vai atender melhor para você é isso. Agora a sua, aí, né, por exemplo, a sua máquina faz, sei lá, é, uma- 20 peças por minuto. Aí a pessoa, eu não sei. Então, aí isso aqui que você tem que fazer perguntas um pouco mais genéricas. Por exemplo, qual que é o modelo, né? Que aí já é algo mais fácil. Por exemplo, o modelo da máquina e o ano de fabricação, que aí eu já consigo ver para você quais dessas peças que eu tenho que vai encaixar aí para melhor resolver o seu problema. Então não começa a falar coisa difícil que aí a pessoa já vai embananar e às vezes outro concorrente já vai falar para ela assim, ó, isso aqui vai resolver seu problema, pronto. Ela já vai comprar do outro porque se você começou a falar muito difícil e aí complica a situação, né? Combine os padrões do que fala com outra pessoa, como o tom, o andamento de volume. Por exemplo, se elas falam baixo, devagar, continue no mesmo ritmo. Então, por exemplo, se a pessoa é o que eu falei um pouco antes, né? Se a pessoa ela fala rápido e fala alto e dá risada e ela rela em você, então, já é um padrão de pessoa que gosta de um contato, de uma piadinha, de uma conversa. Então, você tem que seguir o ritmo da pessoa. Se ela fala baixo, você fala baixo também. Se ela fala tranquilo, você fala. Fala como ela fala, porque ela vai se sentir mais confortável. Então, falar calmo não quer dizer falar baixo. Falar calmo é falar devagar, lentamente, pausadamente, mas com que ela consiga ouvir também, né? Não adianta você falar rápido porque ela às vezes não entende, porque ela é acostumada a falar tudo rapidamente. Então, é
Ou você percebeu que como você fala é diferente do que você fala? Então, fale coisas, palavras pertinentes, mas o ponto principal é o quê? Como você fala é o que vai definir a situação. Então, por exemplo, um dia você está cansado, você fala assim, nossa, meu, hoje, hoje eu não vou conseguir nem atender ninguém, porque... Então, o que que aconteceu? O telefone tocou, você já respira e enche o peito e... Da maneira que você falar, o corpo já vai reagir. Por quê? Da posição que você está aqui de poder, o corpo ele já vai responder como você deve agir, falar. Então é muito importante essas posições que o seu corpo mostra. Por exemplo, está conversando com uma pessoa. Se você fica conversando com a pessoa olhando para o outro lado e os seus pés estão em direções para outro lado, o que, que demonstra? Que você não está prestando atenção no que ela está falando, você não está olhando para ela, não está respondendo ela, e os seus pés estão demonstrando que você já quer ir para lá. Então a pessoa percebe. Inconscientemente a pessoa nem sabe dessas técnicas, mas o corpo, a vida dela toda, ela é automático. Então ela percebe essas coisas. Então, se você ficar de posição para ela, para frente, olhando nos olhos dela, respondendo, dando aqui, ó, pelo menos um braço de distância, porque as pessoas elas precisam do seu espaço. Se você ficar com a cara assim, você vai fazer o quê? A pessoa vai ver você cuspindo na cara dela. Às vezes você vai estar com mau hálito no final do dia. E aí vai passar aquela sensação ruim. Até quando um cliente vem até mim conversar muito perto, eu fico assim. Por quê? Porque não é legal. Muito próximo é um estado, é uma zona ali que tem que ser uma pessoa muito íntima, muito íntima. Então, venda, cliente e fornecedor, cliente e vendedor, não rola. Tem que ter o espaço. Então, espelhar e combinar pode ser habilidades difíceis de dominar. No entanto, lembre-se de que todos nós, inconscientemente, espelhamos e combinamos familiares, amigos, colegas todos os dias, se você quiser praticar. Então é isso aí que eu falei, né? Nós, já desde crianças, espelhamos os nossos pais, nossos amigos, por quê? Quando você espelha alguém, você está participando da tribo dela, o grupo. O ser humano ele gosta de trabalhar em conjunto, ter uma tribo. Então, por exemplo, quem nunca, né? Por exemplo, que tem era adolescente, aí tinha um amigo que bebia, fumava, aí pensou, né? Não que fez. Ah, eu vou tomar uma latinha também, de cerveja aqui, que aí eu vou estar junto com meus amigos, tal, todo mundo descolado. Ou, por exemplo, narguilé. Ah, eu vou fumar um narguilé aqui e tal, porque meus amigos fumam. Ou cigarro. Então, assim, são coisas que não necessariamente são boas. Cigarro, álcool também não é, mas assim, álcool ainda é algo não tão prejudicial se você saber moderar, né? Mas, por exemplo, o cigarro. O cigarro, até às vezes, quando você é criança, você pensa assim, ah, eu vou fumar porque aí todo mundo que é legal fuma, né? Agora mudou muito, mas é um exemplo drástico, sim, que eu tô falando para vocês, porque provavelmente todo mundo da minha idade, assim, já viu alguém fumando e pensou, "Pô, talvez se eu fumar, será que eu vou participar dessa tribo? Né? Nesse lugar tá o pessoal descolado, a menininha bonitinha ali fumando, eu vou fumar junto com ela, eu vou puxar um assunto. Mas eu fiz Proerd, né? Quem fez Proerd aí sabe que não pode. Então, deixa eu ver aqui, mas acredito que é isso aí. É, por enquanto, então, vamos só dar aqui a, o checklist que nós falamos, né? Que é então a linguagem corporal é muito importante. Como você fala, como você reage, como você vê,
como você demonstra. Então, foca, gente, foca no que você fala. Percebe que quando você está falando algo que você gosta, olha no espelho e vê como que seu corpo se movimenta, fala, tal. Quando você, ó, uma demonstração de emoção. Quando você, olha, é difícil alguém não torcer para algum time, mas por exemplo, tá lá, o Brasil na Copa e tal, aí fez o gol. O que que seu corpo faz? É uma explosão de sentimentos que o seu corpo reage, seu corpo, o som, o rosto, o olho abre, o corpo se movimenta, aquela comemoração. Então, quando você se comunica, o seu corpo tem que surfar a onda, porque não adianta, não adianta você falar e seu corpo fazer outra coisa. Tá vendo? Não combina. Se você tá eufórico, tá feliz, seu corpo vai com movimento, a voz vai com força, vai com autoridade. Então, como você fala, vai trazer muita autoridade para você. Esse é a chave, é o ponto. Seja confiante, fale o que fale fale a verdade sempre, mas assim, fale o que você sabe com autoridade. Por quê? Muitas pessoas pensam assim: ah, não vou falar isso aqui porque o cliente tem que saber. O cliente tem que saber isso aqui, meu. Como o cliente não sabe isso aqui? É, isso aqui é básico. Mas, meu, não é básico, porque você vive aquilo todo dia. O cliente não vive. Então é diferente. Então, explique para ele. Se precisar explicar 10, 20, 30 vezes, explique com calma como a professora fazia para você quando você era criancinha. Letra A, letra B, que tá escrito? Que aí o cliente vai saber que você é uma pessoa prestativa, é um vendedor prestativo que está ali para ajudar. E ele vai fazer de tudo para comprar de você. Por quê? Ele vai sentir uma gratidão tão forte que assim, ele vai falar para você, ó, Leandro, eu fiz uma eu sou obrigado a fazer uma. Ele vai jogar limpo. Sou obrigado a fazer uma licitação, por exemplo, prefeitura. Eu preciso de 3 orçamentos. Os 3 orçamentos, o seu é o mais caro. Não necessariamente assim, não entrando em ramo jurídico aí, mas teoricamente seria o melhor e mais barato, né? E os 3 produtos, vamos colocar que são produtos iguais. Os 3 produtos, o seu é o que está mais caro. O que nós podemos fazer para que eu consiga comprar de você? O que eu posso fazer? Eu, eu posso ver para comprar uma quantidade maior, eu posso. Vamos dar um jeito de a gente fechar. Resumidamente, é isso aí. Então, o cliente ele vai dar prioridade para você vender. Então, isso é muito bom. Então, explicando para o cliente, tendo aquela sincronia, aquela parceria, você pode ter certeza que você vai vender muito. Se você não vender para ele, ele vai te indicar para outra pessoa e é sucesso. Beleza? Então, se você tem um amigo aí que tem empresa, um amigo que não se comunica bem, o que ele fala não condiz nada do que o corpo dele expressa, marque ele aí. E também se você tem um amigo que fala muito bem, que fala assim, cara, olha, eu acho que você tá seguindo essas dicas que o Leandro tá falando aí. Assiste esse vídeo, que você é fera, cara. Gostei, gostei e você acho que sabe esses segredos aí que a gente não sabia. Então, todo vendedor, toda pessoa precisa saber isso, esse tipo de comunicação. Deveria ensinar na escola, mas não sei por que não ensinam. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Dá aquele likeinho da hora e se inscreva no canal para ajudar aí a gente disseminar e mostrar que essa profissão de vendedor é uma profissão muito boa que todo mundo vende. Não adianta falar que vendedor
é só o cara que vende produto, não. O cara que trabalha das 8 às 18 tá fazendo o quê? Tá vendendo a hora dele. Tá vendendo e então saiba vender a sua hora. Saiba vender seu produto. Saiba se vender, saiba vender sua ideia. Por quê? Uma ideia bem vendida, você consegue chegar longe. Valeu, abraço e bora falar e expressar. Tchau, tchau.